Boa tarde, alunos. Vamos então iniciar aí as nossas atividades, né? Fazendo a correção aí da outra parte, né? Das atividades aí da semana 1. Corrigindo agora da questão número 9 à questão número 12. Então, a questão número 9 mostra a massa da Terra aproximadamente aqui em quilogramas e pede para a gente escrever em notação científica. Então, conforme vocês estão vendo, né, é um número enorme. Então, nós vamos escrever esse número aqui em notação científica. Então, veja só, é como se a vírgula tivesse aqui no final dele e ela vai caminhar para a esquerda, ficando exatamente entre o 5 e o 9. Então, 5,9736 vezes 10 elevado à 24ª potência. Nós caminhamos para a esquerda. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 casas. Então, em notação científica, né, essa aqui é a representação da massa da Terra. Depois a questão número 10, a distância média da Terra ao Sol é de aproximadamente 150 milhões de quilômetros e a distância média de Marte ao Sol é de aproximadamente 230 milhões de quilômetros. Calcule a distância média entre a Terra e Marte. Escreva sua resposta em notação científica. Então, para a gente calcular essa distância média, né, entre a Terra e Marte, nós temos que achar essa diferença aqui, né? 150 milhões aqui, nós vamos, né, subtrair de 230 milhões, encontrando essa diferença aqui de 80 milhões aí de quilômetro. Esses 80 milhões de quilômetros nós vamos escrever em notação científica aí, que é a distância, né, média aí da Terra e Marte. Então, é como se a vírgula tivesse aqui no finalzinho, né, do último zero, e nós vamos caminhar para a esquerda, ela vai ficar exatamente ali entre o 8 e o 0. Não há necessidade de colocar o 0, 8 vezes. Agora, caminhamos então 3, 6, 7 casas para a esquerda. Então, é vezes 10 elevado à 7ª potência, né, de quilômetro aí. Depois, atividade 11, o tamanho aproximado do átomo de ouro, né, é esse número decimal aqui. Escreva este número em notação científica. Então, quando nós estamos trabalhando com número decimal, né, a vírgula caminha para a direita. Então, a vírgula vai sair daqui e ela vai ficar entre o 1 e o 6. Então, eu vou escrever 1,66 vezes 10. Agora, se eu estou caminhando para a direita, o meu expoente é negativo. Então, ó, 3, 6, 9, 10 casas eu andei para a direita. Então, o meu expoente aqui é menos 10. Então, 1,66 vezes 10 elevado a menos 10 metros. Depois, atividade 12. Uma determinada célula humana tem aproximadamente 40 micrômetros, né, que corresponde a esse número decimal aqui de metros. E uma determinada célula vegetal, né, mede aproximadamente 100 micrômetros, que corresponde a esse número decimal, né, que nós lemos aqui, 1/10 de milésimo, né, que é décimo, centésimo, milésimo, décimo de milésimo. E o da célula humana
nós vamos ler décimo, centésimo, milésimo, décimo de milésimo, centésimo de milésimo. Então, gente, observem o seguinte: quanto mais casas decimais tiver o número decimal, menor é esse número decimal, ok? Agora, representando aqui em notação científica, vamos caminhar com essa vírgula aqui para a direita, né? Então, aqui vai ficar 4 vezes. Nós caminhamos aqui 5 casas para a direita. Então, vezes 10 elevado a menos 5. É a representação da célula humana. E a célula vegetal, né? A vírgula caminha aqui para depois do 1 vezes. E nós caminhamos aqui para a direita 4 casas. Então, vezes 10 elevado a menos 4, ok? Depois, na letra A, pergunta: qual das duas células é maior? Então, qual célula que é maior? A célula humana ou a célula vegetal? É a célula vegetal. Ó, ela tem menos casas decimais do que a célula humana, então ela é maior. Depois, na letra B, qual expoente de base 10 é o maior? Então, aqui os expoentes são negativos. Quem que está mais próximo aqui do zero? O menos 4 ou o menos 5? É o menos 4. Então, ele é o expoente maior, né? É o da célula vegetal. Depois, na letra C, escreva uma conclusão que você tenha observado considerando as respostas das letras A, B e C. Então, observando aqui as respostas, né? Que nós concluímos aí? Que quanto maior o expoente de base 10, maior será o número representado por notação científica, certo? Então, gente, eu espero que vocês tenham entendido, tenham aprendido, porque essa parte de notação científica você vai usar bastante, né? Em química, em física, né? Em biologia. Então, é importante que você tenha o domínio desse assunto, ok?